tarde, Rosimar. Que bom, né? Começar mais uma atividade, mais uma tarefa aqui no Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Nós vamos iniciar com a prece e aí depois a gente apresenta essa atividade, né, para todo mundo aí. Vamos agora então fechar nossos olhos, buscando essa conexão, essa harmonia com os amigos espirituais que coordenam as tarefas de nossa casa. Antes, rogando a Deus a permissão para ampliarmos estas ligações, estas conexões com o mundo maior. Muito obrigada por esta oportunidade, por mais essa atividade que com certeza trará para nós mais conhecimento, mais clareza da doutrina espírita e principalmente do Evangelho de Jesus. Agradecemos aos espíritos amigos, principalmente a Leon Denis, que ele possa estar intuindo o nosso grupo, nos aprendizados e principalmente nos textos que ele deixou aí nos seus livros, para que a gente possa ter mais clareza a respeito do nosso processo evolutivo. Que Deus permita que esse estudo seja proveitoso para todos nós, que Jesus nos ampare e que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos envolva no seu manto de paz e de luz. Muito obrigada, que assim seja. Então é com muita alegria que nós estamos aqui hoje dando início a esse grupo de estudos sobre as obras de Leon Denis. Todas as quintas-feiras, às 16 horas, nós estaremos aqui reunidos. Então, quem quiser participar com a gente aqui na sala virtual, será uma alegria, um prazer. Mas no final deste estudo, a gente vai trazer aí as orientações, como é que você pode participar com a gente. Mas o grupo também, esse estudo também, ele vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, no canal do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, para poder ser assistido e acompanhado quando você quiser. Então, nós vamos iniciar. Quer falar alguma coisa, Ricardo? Eu queria falar que serão todas e todos muito bem-vindos, se quiserem participar com a gente aqui, que as obras do Leon Denis, elas são muito interessantes. Tá joia. Então, hoje vai ser um estudo um pouquinho diferente, porque a gente vai compartilhar com vocês aqui algumas telas. Para que a gente vai fazer isso? Para que todos possam ter contato com essa biografia desse autor que é tão importante. Então, antes da gente começar o estudo das obras, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história de Leon Denis. Então, nós iniciamos já com essa imagem dele, né? E nós vamos tentar trazer um pouquinho da vida e da história desse espírito tão importante para a nossa compreensão aqui. Então, aqui é uma imagem dele, né? Quando ele tinha mais ou menos 35 anos, porque alguns biógrafos vão dizer que ele tinha 36, outros vão dizer que ele tinha 35. Então, foi a idade em que ele escreveu a primeira obra que nós vamos estudar a partir da semana que vem, que é o romance intitulado Giovanna. E é bem interessante, né, porque a gente vai vendo aí uma figura austera, né, uma imagem bem acolhedora também, né, desse autor.
E aí a gente vai começar com a história dele, né? Com a própria biografia dele, bem sucinta, né? Que a nossa intenção aqui não é que a gente possa trazer tudo, até porque a história dele é bem extensa, mas a gente também tem referências de obras onde a gente conhece de forma mais aprofundada, e a gente vai indicar elas aqui também. Então, Leon Denis, ele nasceu, a gente fala assim mesmo, tá? Leon Denis, apesar de escrever Leon Denis, mas a pronúncia correta é Leon Denis. Ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, em Folgues, uma aldeia localizada na região de Lorena, nordeste da França. Então, ele era filho de Josephine e de Ana Lúcia Denis. Então, seu pai era um materialista, segundo constam as suas biografias, né? E a sua mãe espírita. Ele era de família muito modesta, ele conheceu desde cedo os trabalhos manuais e os pesados encargos da família. E desde muito cedo também ele lia obras sérias e era um autodidata sério e competente. E que diz muito, né? Essa foto diz muito dessa pessoa séria, né? Que dedicou sua vida aos estudos, ao trabalho e que desde muito cedo foi convidado a desempenhar funções importantes dentro da sua casa, ajudando também financeiramente. Ele nasceu pobre, uma família pobre, e morreu pobre também. Ele não construiu riqueza material, vamos dizer assim, mas ele construiu uma riqueza para a gente que é muito importante, que é a do conhecimento. E a gente vai ver isso mais à frente, né? Interessante, Rosimar, que nessa foto, quando a gente olha, ele demonstra credibilidade. É a primeira impressão que a gente tem quando olha para a foto dele. E nessa foto parece que ele tinha 35 anos. É. Então, era um jovem ainda, né? Vamos dizer assim. Não sei para aquela época. Mas a primeira coisa, quando a gente olha, é assim, ele demonstra confiança, credibilidade, honestidade, né? E assim, é lógico que a gente está falando aqui do espírito da época, né? Então essa foto demonstra como é que as pessoas ficavam ali, porque na verdade era um jeito de tirar, né? De fazer uma imagem, né? Que a gente pensa que talvez pode ser uma pintura ali, né? Talvez pode ser uma fotografia mesmo, porque a fotografia já tinha sido, né? Já tinha sido inventada o processo fotográfico, mas estava ainda no começo, mas essa postura, né, diz desse espírito da época, né, que era assim que as pessoas se mostravam, né, a partir das imagens, de forma séria, e isso demonstrava isso que você está trazendo, né, uma credibilidade. Mas no caso de Leon Denis, ele não só queria passar essa imagem, ele era uma pessoa responsável, ele era sério, ele tinha compromissos espirituais muito grandes, né? E é interessante porque, na verdade, essa seriedade era do compromisso, mas a gente vai vendo na história que ele era muito alegre, ele não era uma pessoa sisuda, né? Não era isso de jeito nenhum. E aí ele começa a trabalhar muito cedo, né? Então isso também traz esse caráter de responsabilidade muito grande, né? E interessante porque nessa biografia que a gente está trazendo aqui para vocês, quando traz que a mãe dele é espírita, né? A gente vai ver mais à frente que provavelmente ela já tinha aí uma simpatia pelo espiritismo, né? Mas ela foi ler o livro dos espíritos junto com ele pela primeira vez. É interessante isso, mas a gente vai falar mais à frente também. Então, aos 12 anos, Leon Denis concluiu o curso primário, mas ele não conseguiu seguir nos estudos.
ele era acometido de sérios problemas de saúde física, principalmente nos olhos. Aos 16 anos, destacou-se como um dos melhores oradores e um ardente propagandista. E isso ajudou também ele na profissão dele, né? Que com 18 anos ele passa a ser representante comercial, que obrigava a viajar constantemente até quase a velhice. Então, olha só, vem um preparo, né? Ele estudou academicamente até os 12 anos, então ele concluiu quase só o curso primário, mas ele tinha uma bagagem intelectual muito grande. E isso possibilitou que ele fosse, trouxesse isso nessa encarnação de forma muito efetiva, primeiro como um orador, né? Com 16 anos ele já tinha uma oratória invejável, né? Ele já se comunicava muito bem. E isso ajudou, né? Um excelente propagandista, o que ajudou ele a ser esse representante comercial, que fazia ele também viajar muito. E mais à frente, talvez, quando a gente começar mesmo a estudar a obra, a gente vai entender o quanto que isso foi fundamental para a própria divulgação da doutrina espírita. E ele era uma pessoa que fisicamente ele tinha compromissos, né? Ele era adoecido fisicamente, mas isso não impediu ele de fazer o que ele veio aqui na Terra para fazer, né? Então era seu hábito olhar com interesse para os livros expostos na livraria. Um dia, com 18 anos, o chamado acaso fez com que a sua atenção fosse despertada por uma obra de título inusitado. Esse livro era o Livro dos Espíritos. E aí tem uma frase dele aqui que é muito marcante, né? Ele diz assim, olha, nele, no Livro dos Espíritos, eu encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. E aí a gente tem informação, né, de que a mãe dele leu o Livro dos Espíritos nessa mesma época, porque ela tinha uma preocupação, né, do que o filho estava consumindo, né, de literatura. E aí ela também se encantou, né, mas a gente sabe, né, que a doutrina espírita ela começou a ser divulgada mesmo com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. E Leon Denis ele nasceu em 1846, e aí ele teve esse tempo, né, para se preparar aí até que a doutrina espírita ficasse mesmo consolidada, para ele consolidar também o seu vínculo com essa doutrina, né? E aí, Agora, desculpa, pode falar, Ricardo. não, é, é, desculpa eu, Rosmar, mas é interessante que quando ele leu o Livro dos Espíritos, aquilo tudo que ele tinha dentro dele, no coração dele, né? Ele, ele, ele falou, não, é isso que eu penso, é isso que, né? Que eu, a gente pode pensar que a mesma coisa aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes, ele descobriu a doutrina espírita quando ele estava andando de ônibus, acho que no Rio de Janeiro, e no banco tinha um livro dos espíritos. E quando ele leu aquilo, ele viu que era tudo o que ele tinha dentro do coração dele também. Eu acho que é importante a gente lembrar isso aqui, né? É verdade. E aí a gente vai vendo, né, a partir da história, né, dessas figuras que são importantes, né, não só para o movimento espírita, mas de uma forma geral para o cristianismo, que o acaso não existe, né? Existe uma conjunção de fatores que vão possibilitando aí do propósito a que eles vieram se consolidar, né? Bacana você trazer isso também.
Então, Leon Denis teve um contato, né, o seu primeiro contato com Allan Kardec, numa visita que Kardec fez a Tours, que na época já era o local onde Leon Denis morava. E em 1882 ele inicia o seu apostolado e teve que enfrentar os obstáculos da época, que era o positivismo, o materialismo, as demais correntes religiosas, os ateus, que eles eram muito resistentes a essa ideia, né, do espiritismo. E interessante que Leon Denis ele vai ter esse contato com Kardec. Por quê? Por conta disso tudo que estava acontecendo, essas perseguições, né, esses obstáculos. Quando Kardec ia fazer a exposição, o local onde ele ia fazer não foi autorizado. Aí eles tiveram que mudar a sede, né, onde seria apresentado aí, Kardec faria a apresentação dele. E aí, como teve uma mudança de endereço, precisava de alguém para ficar no endereço antigo para falar com as pessoas, olha, não vai ser aqui mais, vai ser em outro local, né? E quem fez isso foi Leon Denis, né? Então, ele já estava ali predestinado a ajudar, né? É bacana a gente ver isso, né? E em 2 de novembro de 1882, foi o período, né, que houve um acontecimento que marcaria a vida de Leon Denis. E que acontecimento foi esse? A manifestação pela primeira vez do espírito que durante meio século havia de ser o seu guia, seu melhor amigo e o seu pai espiritual, que foi Jerônimo de Praga. E aí a gente tem um diálogo deles bonito, né? Que diz assim, Jerônimo de Praga diz para Leon Denis, né? Vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. E como Leon Denis perguntasse se o seu estado de saúde permitiria, né, então ele já estava preocupado. Olha, eu entendo que a missão é grande, mas eu tenho esse problema de saúde desde muito novo, né? Será que eu vou estar à altura dessa tarefa? E aí o Jerônimo de Praga ele vai falar, né? Coragem, a recompensa será mais bela. Então, que bacana isso, né? A gente saber que a gente sempre está amparado. Não é Leon Denis que está amparado. Todos nós temos nosso espírito protetor, aquele espírito que está com a gente nos dando suporte. E ele precisava muito desse suporte, que a missão dele era grande, né? Rosimar, antes da gente falar aqui sobre o Jerônimo, uma observaçãozinha, que com 18 anos, o Leon Denis, ele teve o encontro com o Livro dos Espíritos, né? Aí, 18 anos depois, em 1882, que ele começou o apostolado dele. Então, ele teve 18 anos para amadurecer e para desenvolver essa ideia do espiritismo dentro dele. Foi quando ele teve essa manifestação do Jerônimo de Praga, né? É só para colocar aqui. Você pode continuar agora com o Jerônimo. E ele foi. A gente vê, né, quando a gente vai estudando essas obras, né, desses espíritos missionários mesmo, né, que não são espíritos rebeldes, né, eles aceitam e eles esperam o tempo, né, o tempo que é de Deus, o tempo que é dessas manifestações, né. Então, assim, nesse período ele já fazia, né, os seus escritos, ele já escrevia artigos, ele já falava, mas ele esperou, né, essa orientação para ele sentir mais segurança também, né. É muito importante a gente entender isso. E ele tem essa orientação, né, desse espírito que foi aqui na Terra, né, um dos principais discípulos e devotado amigo de John Hus, né? Quem foi John Hus? Né? Ele foi um pensador tcheco e precursor do movimento protestante.
E, entre outras ideias, ele defendia, né, junto com Jerônimo de Praga, e Jerônimo de Praga era um pouco assim, ele era muito amigo dele e era também um discípulo, né, porque John Hus, ele tinha essas ideias muito consolidadas de respeito, né, como é que a gente vai falar? Dessa autoridade sem abuso, né, da igreja. Então, assim, os dois defendiam, né, que as pregações fossem feitas na língua local, porque começaram a ter pregações em latim e as pessoas não entendiam o que estava sendo dito, né? Então, eles começaram a defender. E, entre outras coisas, né, que se parasse também com a venda das indulgências, porque eles não aceitavam, eles contestavam, na verdade, que a igreja tivesse esse caráter de mercantilismo, né, de troca. Então, é bacana a gente ver, né, como é que esse espírito ele defendia o cristianismo puro, que era o que Jesus trazia na época, né? Então, os dois eles foram queimados como hereges e a partir daí nasce o movimento protestante. E aí essas ideias elas se espalharam principalmente pela Europa e atingiram um auge na reforma do 16º século com Martim Lutero. Então a gente entende aqui que esse espírito que foi o amigo, né, o guia, o protetor de Leon Denis, ele era um defensor do cristianismo puro, né, daquele cristianismo sem essa relação de poder abusivo que muitas vezes que estava sendo na época construído, né, a época deles. E eles têm essa importância, né, de retomar essa consciência aí do cristianismo mais primitivo no sentido de puro, né? E a partir de 1884, Leon Denis achou conveniente fazer palestras visando a maior difusão das ideias espíritas. Em 1885, ele escreveu o trabalho dele, né, O Porquê da Vida, que é muito divulgado e difundido no meio espírita, principalmente, né, em que ele explica com nitidez e simplicidade o que é o espiritismo. A gente vai começar estudando pela primeira obra dele, que é Giovanna, um romance pequenininho, mas assim, de uma delicadeza muito grande, né? Mas geralmente as pessoas começam, não tem uma ordem para estudar Leon Denis, né? Não tem uma sequência. A gente consegue entender perfeitamente a mensagem começando de qualquer obra. Mas o Porquê da Vida foi vamos dizer assim, esse livro mais robusto que a FEB também editou e que a gente tem acesso. Mas o romance Giovanna, a gente vai ver, né, a partir da próxima semana, a delicadeza da escrita de Leon Denis, a poesia, né? E também, através dessa obra, o convite dele para a gente entrar em contato com a natureza, que isso é uma característica de Leon Denis, né? Chamar a gente para esse contato, para esse reencontro com esse eu mais divino através dessa conexão com a natureza. É interessante isso. Ricardo, quer ler um pouquinho para a gente aí? Sim, Rosemar. O êxito de seu livro Depois da Morte situara-o como escritor de primeira ordem. Os grandes jornais e revistas ecléticas solicitavam-no as tiragens sucessivas desse livro. Esgotavam-se rapidamente. Em 1910, sua visão foi enfraquecendo diariamente, mas ele tudo aceitava com estoicismo e resignação. Jamais o viram queixar-se. Era inimigo da tristeza. Importante, né? São aqueles espíritos abnegados, né? Que vêm com a missão
para ensinar a gente, e ele tem total noção do que ele veio fazer, né? A gente sabe muito bem por que disso. E o interessante, né, aquilo que a gente falou lá no início, aquela imagem que a gente trouxe, fala do espírito da época, né? Era assim que a gente tirava uma foto, fazia um retrato, né, através de uma pintura, sério. Mas ele não era uma pessoa sisuda, né? Eles falam nas biografias dele, né? Ele era inimigo da tristeza. Então ele tinha uma resignação grande com relação à doença que ele trouxe no corpo físico e um entendimento muito grande do que aquilo ali representava também na vida dele, né? Esse processo de resgate, de ressignificar algumas coisas, né? Então ele tinha uma resignação muito grande com isso. E é importante a gente destacar aqui, né, a relevância dessa obra dele, né, depois da morte, porque colocou ele num lugar de escritor de primeira ordem. Então, olha só, ele estudou até os 12 anos, mas ele manteve a sua conexão com a intelectualidade. Ele em momento nenhum da vida dele, ele parou de buscar conhecimento. Então, ele se transformou num escritor de primeira ordem. Ele já era um orador conhecido e respeitado, porque ele tinha essa coisa da oralidade muito bem construída, e aí ele começa a fazer parte, né, das obras que eram divulgadas por revistas ecléticas. Então, eram revistas que eram lidas por, né, pessoas de vários conhecimentos, de várias áreas. Então, isso foi muito importante, né? A gente vai lembrar aqui um pouco de Paulo, né? Paulo, quando ele foi convidado a trazer essa divulgação do cristianismo na época, né? Através de suas cartas, através de suas viagens. E Leon Denis, ele começa a fazer viagens também, e nessas viagens, olha que coisa interessante, né? A gente falou lá atrás, né, que ele não construiu um patrimônio financeiro, ele não construiu uma riqueza material, mas a riqueza que ele trouxe foi uma riqueza que não dá para a gente comprar com dinheiro, né? Nas viagens que ele fazia, em cada lugar que ele ia, ele construía uma livraria, ele construía uma biblioteca, né? Então, olha só, ele tinha sede do conhecimento, mas ele não tinha isso só para ele. Ele tinha essa sede para todos. Então, em cada lugar que ele ia, ele deixava essa biblioteca, né, montada para que todos tivessem acesso. Muito bacana isso na história dele, né? Ele não ficou rico, né, Rosmar? Mas tinha a melhor riqueza. Só colocando aqui a observação, em 1910, ele estava com 64 anos de idade. E ali começou a se agravar a questão da visão dele, né, que foi enfraquecendo diariamente. Então ele já estava aí, contava aí, 64 anos de idade. É, interessante isso, né? E assim, não parando nem um minuto, né? Mesmo adoecido, ele cumpriu a missão que ele estava destinado, né? E aí a gente vai entrar então um pouco nessa questão da enfermidade, né? Que você está trazendo aí, Ricardo. Que ele veio com essa questão no corpo físico, né? Então, em 1811, após ele despender não pequeno esforço, né? Então ele se esforçou demais no preparo da nova edição do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele caiu gravemente enfermo. E aí é muito interessante, né? Porque esse é um dos livros mais conhecidos, né? De todos. Todos os livros do Leon Denis são importantes e trazem de forma simples, poética, filosófica, os conhecimentos da doutrina espírita. Mas esse livro, em especial, ele é muito conhecido do movimento espírita, né? Ele já terminou esse livro com um processo muito grave de adoecimento.
Ele terminou esse livro inspirado pelos espíritos, porque ele tinha uma mediunidade muito ostensiva, né? Então, a gente vai ver, né, a partir dessas narrativas aqui, que em 1914 veio a guerra e ele ficou muito triste com isso, porque vários amigos foram para o fronte, né? E a partir da Primeira Grande Guerra, ele aprendeu braille, justamente por causa disso, por causa desse problema que ele estava da visão, né? Então ele não se deixava abater, ele ia buscando os recursos da época para ele poder continuar ativo, né? Então é uma lição para a gente também, né? Desse espírito. A gente às vezes se entrega, né? Muito facilmente às nossas enfermidades. É claro que tem momentos que a gente precisa se cuidar, né? Mas a gente pode ir buscando recursos, né? Para junto com isso mantermos o nosso trabalho, a nossa atividade, né? Para que a gente consiga o processo evolutivo, né? Para que esse processo evolutivo seja também concluído, né? De forma da forma que ele precisa ser concluído, né? Que eu estou querendo dizer aqui, né? É que a gente também não ceda, né? Não ceda aos desafios, né? Que a gente consiga enfrentar como ele foi enfrentando, né? Observando que ele começou a aprender braille com 68 anos de idade e enfermo, né? É Então, verdade. olha a disposição desse espírito, olha a disposição. É. E a disponibilidade dele, né, para cumprir o que ele veio aqui cumprir, né? E aí, em Verdade. 1915, ele iniciava uma nova série de artigos repassados de poesia profunda e serena sobre a voz das coisas, preconizando o retorno à natureza. Então, aqui ele começa essa série de artigos porque ele viu que a doutrina estava sendo muito perseguida, massacrada, então ele se vê nesse lugar, né? Eu preciso fazer alguma coisa para isso, né? E ele preconiza o retorno à natureza. Então, Leon Denis, a gente vai vendo aí nas suas obras, né, no transcorrer dos nossos estudos, e desde a primeira obra, que é o Romance Giovanna, ele traz esse convite para a gente, né, para que a gente possa retomar, reaproximar, retomar mesmo esse contato com a natureza como uma forma de reconexão com a nossa essência divina. Então, assim, ele vai trazer essa questão muito presente nas obras dele. E ele começa a fazer isso já nesses artigos, né, que já eram escritos, e eles eram publicados na Revista Espírita. Então, assim, é muito importante isso. Em março de 1927, com 81 anos de idade, ele termina o manuscrito que intitulou O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Nesse mesmo mês, a Revista Espírita publicava o seu derradeiro artigo. Então, em 1987, com 81 anos, ele publica sua última obra, seu último artigo, né? E sem se deixar levar aí pelas circunstâncias da sua vida, né? Na verdade, vencendo essas circunstâncias, né? E aí a gente vai falar um pouco agora desse desencarne, né? Em 12 de abril de 1927, Leon Denis sofreu um ataque de pneumonia que causou-lhe dificuldades para respirar. A vida parecia abandoná-lo, mas seu estado de lucidez era perfeito. Suas últimas palavras, pronunciadas com extraordinária calma, mas com muita dificuldade, foram a sua empregada Georgette. Então ele disse para ela: é preciso terminar, resumir e concluir. E ele falava isso com ela fazendo alusão ao prefácio da nova edição biográfica que ele estava terminando lá de Allan Kardec. Então, Denis desencarnou às 21 horas desse dia 12 de abril de 1927, mas as cerimônias fúnebres realizaram-se em 16 de abril e, a seu pedido, ele teve um enterro modesto, sem ofício de qualquer igreja profissional. Interessante, Rosimar, que as últimas palavras dele
era trabalhando. Ele estava trabalhando, né? É É, preciso terminar, resumir e concluir. Quer dizer, até naquele momento ali da passagem dele, ele estava trabalhando. Então nunca parou de trabalhar. é. Porque, na verdade, esses espíritos, eles sabem, né, que a vida não cessa com o corpo físico, né? Então, ele sabia que ele ia continuar trabalhando ainda e que cada minuto, cada segundo da nossa existência, ele é fundamental, né? Então, assim, ele aproveitou os últimos segundos da vida dele para falar, olha, continua, vamos terminar isso com riqueza, né? Então, essa mensagem, né, que vai passando e vai ficando para a gente, né? A gente precisa, sim, continuar. A gente precisa, sim, concluir. Concluir o quê? Concluir as nossas etapas, concluir os nossos processos. Então, é bastante interessante essa última frase dele, né? E aí, Verdade. só para, né, para quem quiser, a gente buscou essas referências, como a gente disse, são muito singelas. Aqui não diz, né, nada praticamente da vida realmente desse espírito luminar, né? Mas a gente pegou alguns trechos dessa biografia que estão na União Espírita Mineira, nesse site que aparece aí na tela para vocês, né? E essa referência, ela foi baseada no livro Páginas de Leon Denis, do Silvio Brito Soares, que é uma indicação, né? Foi editado pela FEB, é uma indicação que a gente deixa de leitura para quem quiser aprofundar na história desse autor tão importante para a nossa história. Observando aqui, Rosmar, é que quando a gente começou no Espiritismo, a gente teve a impressão que o, o Leon Denis seria sempre aquele espírito que substituiria o Kardec se o Kardec falhasse. Agora, a gente, por tudo que a gente leu aqui, a gente vê que ele tinha que fazer, ele tinha já a parte dele dentro do Espiritismo, que não era a substituição de Kardec, né? Então, é por isso que hoje a gente tem muita coisa sobre o Leon Denis aí na internet. Eu aconselho as pessoas a buscarem para entender quem é esse espírito, porque nós estamos colocando aqui uma síntese, uma coisa bem simples a respeito dele, né? Até como uma forma introdutória mesmo, né? Para quem estiver iniciando, né? Entender de quem que a gente está falando, né? Mas as próprias obras vão dizer muito dele também, né? Então a gente vai ter possibilidade de entender melhor. Mas até sobre isso que você está falando, Ricardo, é importante porque a gente precisa entender qual que é a importância, né? Desse espírito, quem que é Leon Denis aí, né? Dentro do espiritismo, né? Você quer ler para a gente essa parte aí? Sim, a importância para o Espiritismo. Assembleias espirituais reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presididas pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. É. E aí a gente chama atenção aqui, né, que haviam assembleias sendo feitas e que nessa especificamente presidida pelo coração misericordioso do Cordeiro, ou seja, Jesus estava ali, né? Kardec foi designado para cumprir uma missão, né? E aí a gente vai seguindo aqui, né? Segundo os planos de trabalho, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra,
designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista Rostand, que organizara o trabalho da fé, Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana, no velho mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Essa citação está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi psicografado pelo nosso Chico, né, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. Então, o que a gente vê? Leon Denis, ele estava nessa pleiade de espíritos que foram designados para estarem com Kardec, né? Então, não é à toa que ele é contemporâneo de Kardec, que ele, desde muito jovem, teve esse contato com a doutrina espírita, porque ele faria os desdobramentos filosóficos. Mas aí a gente fala assim, não, mas a obra dele é muito difícil então, né? Porque filosofia é uma coisa muito complexa. Não, era essa a missão de Leon Denis, transformar essa parte filosófica em algo simples, entendível por qualquer um de nós. Então, quando a gente vai lendo as obras dele, a gente vai tendo essa clareza, né? Olha como é que ele simplificou essa parte filosófica. Então, ele estava ali, sim, com uma grande missão de estar com Kardec junto com outros missionários. Então, nenhuma obra grandiosa ela é designada para um somente. Existe sempre um conjunto, uma pleiade de espíritos aí designados para essa realização, né? Por isso que as grandes obras, a gente diz assim, que elas têm um caráter de darem certo, né? Porque é isso, apesar da gente estar aqui na materialidade, sendo influenciado pelo meio muitas vezes, mas existe toda uma elaboração que ela vem de planos muito superiores, então por isso que elas têm esse caráter, né, de, olha, você vai lá porque você tem uma missão agora, né, para ser cumprida. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, não é bem a nossa pretensão hoje, porque semana que vem a gente vai dar início ao estudo dessa obra, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o livro que nós vamos estudar, né? A primeira obra escrita por Leon Denis é um romance intitulado Giovanna, e ele escreveu após ter recebido aquelas orientações do seu espírito protetor, que era para ele começar esse novo caminho, né? Ele já estava aí entendendo o espiritismo, participando, escrevendo artigos, e aí ele começa então o seu percurso aí de construção dentro dessa elaboração de trazer para a gente conhecimento através das obras, né? Então é um livro, é um romance espírita que trata de forma simples e profunda das questões básicas do caminho rumo à evolução. É como olhar de forma consciente para os passos firmes que devemos dar dentro do nosso processo evolutivo. Então, esse livro ele tem 6 capítulos, capítulos pequenos, simples, que vão trazer a parte mais básica, né? A teoria mesmo básica da doutrina espírita. Então, é bem interessante, por isso que a gente optou por começar por ele, né? Porque se alguém quiser acompanhar com a gente os estudos, vai entender a base da doutrina espírita. Então, cada capítulo ele traz uma espiral de emoção expressada na sensibilidade de Leon Denis, e ele já faz questão de apresentar, desde as primeiras linhas desse romance, essa sensibilidade, né? E vai perpassar toda a sua obra. Então, a gente traz aqui, né, uma reflexão, né, uma frase aí que a gente achou interessante, né? O céu repleto de astros luminosos, as montanhas nevadas, as misteriosas florestas,
os riachos cristalinos e os lagos espelhados são mais que pano de fundo dessa história, são personagens vivos a proclamarem as belezas do cosmo e a justiça divina. Então, esse aqui é só um gostinho, né? É só um gostinho para quem quiser acompanhar com a gente, né? O que tem aí nesse romance, né? E em toda essa obra desse grande autor. Rosimar, só um adendozinho aqui. É importante que a gente vai estudar o livro, o primeiro livro do Leon Denis, estudando a doutrina espírita e também conhecendo, através desses livros, o próprio Leon Denis, né? Que foi muito importante para a gente. É verdade, bem lembrado, Ricardo. E aí, o nosso estudo, a gente falou, né, no início que a gente ia falar para as pessoas, né, que quisessem participar aqui com a gente nessa sala virtual, como que poderia fazer, né? A gente vai se encontrar toda quinta-feira às 16 horas. O estudo ele vai ter uma duração entre 45 minutos, 50 minutos, que é o tempo mais ou menos que a gente está prevendo. E qualquer um que quiser, né, participar, é só entrar em contato em uma das nossas redes, né? Nós somos uma casa espírita 100% virtual, então tudo funciona aqui, nesse ambiente virtual. Então a gente tem um Instagram que está aparecendo aí na tela, a gente tem um canal no YouTube que as pessoas podem assistir as gravações de todos os estudos, elas vão ficar divulgadas lá. Temos também uma página no Facebook e temos um WhatsApp. Esse contato que aparece aí, ele é só para mensagens, a gente não recebe nem faz ligação por eles. Mas qualquer dúvida que você tiver, se você quiser participar com a gente, porque é importante, né? A gente às vezes quer trazer uma contribuição e o grupo de estudos ele serve para isso, para a gente trocar ideias, igual a gente está fazendo aqui. Às vezes é importante que a gente faça essa troca. E manda uma mensagem para a gente que a gente te informa direitinho como é que você pode estar aqui com a gente na sala, todas as quintas-feiras às 16 horas. E podemos também acompanhar aí pelo canal do YouTube as gravações. A gente pede que todos possam divulgar esse trabalho, esses estudos, porque o nosso papel é isso, né? É esse, divulgar também a doutrina espírita e esses grandes nomes, essas grandes obras que nos dão suporte aí para a gente entender o Evangelho de Jesus. Quer falar mais alguma coisa, trazer mais alguma mensagem, Ricardo? Que a gente já está chegando ao final aí, né, do nosso estudo dessa quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023, né? Mais uma tarefa que é iniciada com a permissão dos bons espíritos na nossa casa, né? O Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Não, Rosimar, eu só tenho a falar que, igual eu falei no início, que todos serão bem-vindos, né, nesse estudo. Estamos esperando aí o pessoal. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, né? Como o Ricardo disse, né? Convidando a todos para estarem aqui conosco também, participando desse momento aí de reflexões, de novas possibilidades também de conhecermos a doutrina espírita. Você faz a prece para a gente, Ricardo, por favor? Sim, sim. Então vamos orar. Nós agradecemos, Jesus, por ter nos ensinado ao amor, a amar incondicionalmente através de seus exemplos. Agradecemos os bons espíritos, aos mentores da nossa casa espírita, pelo aprendizado da doutrina espírita. Nós agradecemos a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, as bênçãos que ela nos dá
e que ela possa abençoar todos aqueles necessitados da humanidade. Que possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira. E desde sempre, agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Ricardo. Até semana que Obrigado, vem. Rosmar. Até semana que vem, Rosmar.